Olá, meu amigo, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com você mais uma vez para nós aqui falarmos um pouco da técnica do sal de cozinha usado na conservação de alimentos. Você sabia que desde a antiguidade as pessoas já utilizavam o sal de cozinha para conservar os alimentos, inclusive a carne? Pois é, tropeiros, cozinheiros, açougueiros já se utilizavam dessa técnica para conservarem aí vários alimentos. Mas a pergunta é, será que eles sabiam como que esse processo biológico acontece? Ou melhor, você sabe como que isso acontece? Qual é a dinâmica desse processo? Se não, me acompanhe agora que eu irei explicar como que esse processo acontece. Primeira coisa que eu quero que você entenda, meu aluno, é o seguinte, que o sal de cozinha ele é um composto químico e todo composto químico possui propriedades. E eu destaquei aqui uma propriedade que o sal tem, chamada de higroscopia, que nada mais é do que a capacidade de absorver a água. Ou seja, o sal ele consegue absorver ou sugar muita água. E, por exemplo, se nós temos aqui um pedaço de carne, esse pedaço de carne ele é constituído de células. E dentro dessas células há o quê? A H2O, a água. O interessante é que quando você adiciona o sal de cozinha nessa água, o que você está fazendo nada mais é do que criando um meio externo super concentrado no que diz respeito à quantidade de soluto. Em outras palavras, quando você adiciona o sal de cozinha numa carne, por exemplo, quando você salga uma carne, você está fazendo com que o meio externo ele esteja mais concentrado do que o meio interno, do que dentro das células. E aí nós vamos ter a ocorrência de um processo biológico chamado de osmose, que nada mais é do que a passagem de água do meio hipotônico com pouca concentração de soluto para o meio hipertônico com muita concentração de soluto. Como você adicionou o sal de cozinha nesse pedaço de carne, você fez com que o meio externo ele se tornasse hipertônico em relação ao interior das células. E aí o que acontece? As células desse pedaço de carne, depois de adicionado o sal de cozinha, irão perder água para o meio externo. Como elas irão perder água, as células vão ficar desidratadas. E aí, quando as bactérias e os fungos precisarem dessa água que se encontrava dentro dessas células para realizarem as suas atividades metabólicas, bactérias e fungos não irão encontrar essa água. Por quê? Porque ela passou para o meio externo por osmose. E aí essas bactérias e fungos, sem a presença de água, não conseguirão realizar as suas atividades bioquímicas ou metabólicas e irão acabar morrendo. Por isso que a carne ela é conservada quando nós adicionamos o sal de cozinha. Se você não entendeu esse processo ou não entendeu alguma parte, deixe no seu comentário aí, para que a gente possa estar revisando, para que a gente possa estar explicando mais detalhadamente como que acontece essa técnica. Em resumo, você coloca o sal na carne, o sal vai absorver água das células, as células da carne vão ficar desidratadas, as bactérias e fungos precisarão dessa água que se encontrava no interior das células para realizarem as suas atividades metabólicas e não encontrarão. O que vai acontecer com essas bactérias e fungos? Vão acabar morrendo e aí a carne ela vai ser conservada porque as bactérias e fungos não poderão realizar as suas atividades. Um abraço e tchau, tchau.